Com a chegada das vacinas contra o coronavírus, a Anvisa ganhou os holofotes de toda a mídia, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas quais são as funções desse órgão? Como ele atua? Quem está à frente da Anvisa? Quer entender um pouco mais sobre essa autarquia federal? Então acompanhe a gente nesse vídeo. Eu sou Pedro Rodrigues e sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. A Anvisa é uma autarquia federal sob regime especial, independente vinculada ao Ministério da Economia. Uma autarquia, um órgão da administração pública indireta que tem autonomia em relação à União e, no caso, tem autonomia em relação ao Ministério da Saúde. Isso quer dizer que, apesar de fazer parte do Estado brasileiro, essa autarquia não tem relação direta com o aspecto mais político do Estado, como os ministérios, secretarias, prefeituras, câmaras, dentre outros. A Anvisa compete definir a política nacional de vigilância sanitária, normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, dentre outras coisas. A Anvisa possui autonomia financeira e administrativa. Seus diretores, apesar de serem nomeados pelo presidente da República com a sabatina do Senado Federal, possuem mandato fixo de 5 anos. A Anvisa é uma autarquia que exerce funções de agência reguladora. Mas o que é exatamente uma agência reguladora? Isso eu já respondo. Mas antes, se essa é a sua primeira visita aqui no nosso canal, eu lhe convido a assistir mais alguns vídeos aqui do Manual do Brasil. Se você se interessa em descobrir como diferentes instituições brasileiras funcionam, recomendo especialmente o nosso vídeo sobre o SUS e sobre como o nosso Congresso funciona. E para não correr o risco de perder os vídeos que a gente ainda vai lançar nos próximos dias, já se inscreve e aperta o sininho. Uma agência reguladora como a Anvisa fiscaliza, estipula normas, disciplina e incentiva a concorrência num determinado setor da economia. As agências reguladoras surgiram na década de 90. A Anvisa, em especial, nasceu em 26 de janeiro de 99, durante o segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Nessa época, as privatizações do Brasil cresceram bastante e, assim, com maior incentivo para um mercado interno mais dinâmico, as agências reguladoras surgiram como uma forma de equilíbrio para regular e também como modo de descentralizar as funções do próprio Estado brasileiro, já que as agências, como a gente viu antes, têm certas autonomias. Além de, obviamente, a Anvisa, existem outras agências reguladoras. Por exemplo, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, a Ancine, Agência Nacional de Cinema, e a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, dentre outras. Além da agência reguladora, a Anvisa também faz parte do SUS. Então, além de ter uma função de regularizar o mercado, a Anvisa também age diretamente na saúde pública nacional, principalmente através da vigilância sanitária. E já que é parte do SUS, ela segue o princípio da descentralização adotado pelo Sistema Único de Saúde, sendo ela mesma somente responsável pela fiscalização e regulamentação em âmbito federal. Os estados e municípios têm suas próprias agências de vigilância sanitária, apesar de muitos municípios ainda não terem se organizado nesse sentido. A representação da fiscalização sanitária nos 3 níveis de governo, município, estado e União, formam um sistema nacional de vigilância sanitária. A Anvisa, como representante da União e como coordenadora do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, atua também prestando auxílio técnico e financeiro aos representantes estaduais e municipais. É importante notar que denúncias sobre as condições sanitárias de estabelecimentos comerciais, como os restaurantes e supermercados, não cabem à Anvisa, mas à Vigilância Sanitária Municipal. Por isso, presta atenção para quem você direciona os seus comentários no Twitter. A Anvisa tem outras funções, como aprovar ou reprovar muitos bens consumíveis comercializados no Brasil, além de garantir que esses bens, como alimentos e medicamentos, contenham indicação correta de seus ingredientes, efeito esperado, contato do fabricante e prazo de validade. Na verdade, informações nas embalagens de bens consumíveis, em sua maioria, são determinações da Anvisa, incluindo a obrigação que fabricantes têm de informar nas embalagens de cigarro os malefícios desse produto. Aliás, a classificação de toxicidade dos agrotóxicos e seu registro e normas para aprovação também são determinados pela Anvisa. A agência monitora e fiscaliza ambientes, processos, insumos e tecnologias relacionados à saúde e tem até uma função especificamente econômica, de monitorar os preços dos medicamentos utilizados aqui no Brasil. Sendo responsável pela vigilância sanitária em nível federal, a Anvisa também atua na fiscalização sanitária em aeroportos, portos e fronteiras. Então, os procedimentos sanitários para indivíduos que entram e saem do Brasil são estabelecidos e regulados pela Anvisa. Mas as funções da Anvisa que mais nos interessam nesse vídeo de hoje são aquelas relacionadas às vacinas e laboratórios. Quanto aos laboratórios,
para que possam funcionar no Brasil, eles dependem de um aval dado pela Anvisa, especificamente pelo Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, que atua como uma rede que conecta os laboratórios aqui no Brasil e os classifica em relação aos serviços prestados e o grau de complexidade desses laboratórios. Já em relação às vacinas, nenhuma pode ser administrada em território nacional sem o registro na Anvisa. E para obter esse registro, após a vacina passar por todas as fases de teste, a empresa que a produz ou um representante dessa empresa aqui no Brasil deve pedir o registro à Anvisa. Para isso, deve encaminhar uma documentação extensa técnica à agência, o dossiê de desenvolvimento clínico de medicamentos, que é analisado pela Anvisa para avaliar a segurança e eficácia da vacina para então permitir o registro e a vacinação. Esse, é claro, é o procedimento que a Anvisa adota normalmente, mas durante a pandemia a gente viu importantes e necessárias mudanças nessa crise que parece não ter fim. Tem até uma alteração curiosa em relação à vacinação no Brasil, que nem partiu da Anvisa, mas partiu do próprio presidente Bolsonaro. Em fevereiro de 2020, nosso presidente assinou a Lei 13.979, e nessa lei é estabelecida que, enquanto durar a crise pandêmica, as autoridades competentes terão a possibilidade de estabelecer vacinação compulsória. O que é interessante, considerando que ainda em 2020 o nosso presidente já havia dito que de forma alguma iria aplicar uma vacinação compulsória. Estando o nosso presidente arrependido ou não de ter assinado essa lei, ela cria uma urgência maior em cima do trabalho da Anvisa. Além disso, a própria Anvisa já se movimentou para agilizar seu trabalho na pandemia ao criar o Comitê de Avaliação de Registros Clínicos, Registros e Pós-Registros de Medicamentos para Prevenção ou Tratamento da Covid-19. É através desse comitê que são aprovados todos os pedidos de análise dos produtos destinados à prevenção contra a Covid. Essa análise é feita em caráter prioritário em até 72 horas após o pedido formal, o comitê já deve ter uma resposta. Bem, a gente já passou pela origem, embasamento e formas de atuação da Anvisa. Como ela se organiza? Quer dizer, quem coordena a Anvisa? Já sabemos que os dirigentes foram indicados por Bolsonaro, mas o quanto a Anvisa se alinhou com a visão do presidente depois desses dirigentes terem assumido? Como a gente já viu, autarquias têm uma autonomia parcial e justamente nessa direção que a autonomia da Anvisa encontra limite. A direção colegiada da Anvisa é formada por 5 membros com mandatos de 5 anos sem recondução. Esses diretores passam por um breve período probatório, por assim dizer, e podem ser removidos do cargo até 4 meses após empossados, mas após esse período, não podem ser demitidos até o fim do mandato, o que garante, de certa forma, que os mesmos que tenham sido indicados por uma seleção política mantenham certa liberdade contra qualquer pressão política. Claro, caso pratiquem improbidade administrativa ou sejam condenados penalmente, eles podem sim ser removidos. Também podem ser demitidos caso não consigam cumprir o contrato de gestão firmado com o Ministério da Saúde. E afinal, quem são as pessoas que ocupam os cargos de diretores na Anvisa? Esse grupo forma uma mistura interessante. 2 deles são próximos do presidente. Um veio de indicação do bloco do Centrão no Congresso e outros 2 são servidores de carreira, ou seja, tem uma longa carreira como funcionários públicos concursados, sem ligação mais íntima com qualquer personalidade política. Antônio Barra Torres é contra-almirante da Marinha, amigo próximo de Bolsonaro e já foi visto como presidente em protesto durante a pandemia sem usar máscara. Cristiane Rose Jordan Gomes é médica e frequentemente publica nas redes sociais posts em defesa do uso da hidroxicloroquina como medicação preventiva contra a Covid. Alex Machado Campos é servidor de carreira na Câmara Federal e foi o diretor indicado por sugestão do Centrão. Meiruzi Souza Freitas é especialista em tecnologia farmacêutica e servidora de carreira da Anvisa desde 2007. Finalmente, Romilson Rodrigues Mota, que é o outro servidor de carreira que atua na Anvisa desde 2005, foi indicado por Bolsonaro após desistir de indicar outro aliado próximo, o conhecido tenente-coronel da reserva Jorge Luiz Corman, que esteve envolvido em 2020 na tentativa de mudança da contagem dos mortos pela pandemia. No final do ano passado, ele ficou internado na UTI por complicações após ter contraído a Covid-19. E é com essa facilidade de indicar aliados próximos, parece que a Anvisa tem uma autonomia tão independente assim ou não. Desse jeito, você pode esperar até um total aparelhamento do órgão, mas não é exatamente o que acontece. Como eu já disse antes, as agências reguladoras exercem uma função administrativa, mais próxima das atividades técnicas que políticas, e existem para descentralizar as funções do Estado, agindo de forma autônoma da política, mas mantendo uma prestação de contas. Então, por exemplo, as decisões sobre as vacinas cabem uma discussão técnica da Anvisa. As decisões não são políticas, ou pelo menos não deveriam ser. Essa autonomia técnica
técnica da Anvisa é tão real que já houveram, ao longo dessa pandemia, algumas divergências entre a agência, o presidente e o Ministério da Saúde. Um exemplo foi em março, quando foi descoberto que o Ministério da Saúde havia distribuído máscaras completamente inadequadas para os profissionais de saúde que estavam na linha de frente contra a pandemia. Pois bem, em janeiro, a Anvisa já havia avisado ao Ministério da Saúde sobre o equívoco, mas simplesmente foi ignorada. Uma crítica muito comum de se encontrar nesses dias é que o governo do nosso país tem sido afetado pela intensa polarização que nossa sociedade vem experimentando, o que faz com que muitas decisões sejam tomadas a partir de um ponto de vista ideológico, mesmo quando o assunto requer nada a não ser um olhar técnico e objetivo. A princípio, agências reguladoras, autarquias como a Anvisa deveriam estar imunes a esse tipo de influência ideológica, tanto da esquerda quanto da direita. Agora, comenta aqui embaixo sobre que temas você gostaria de ver abordados aqui no canal. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso, não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. Mais vídeos aqui da... Ah, porra, caralho. Errei.